O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho traz para nós uma passagem que já é conhecida, mas é algo que nós precisamos sempre nos recordar, porque Jesus aqui, de modo algum, ele despreza a sua mãe e aqueles que estão com ela, mas ele nos recorda que existe uma ligação que é superior a esta ligação de sangue, que são aqueles que vivem a palavra de Deus. Ou seja, nós não somos irmãos de Cristo porque acreditamos nele. Nós somos de fato irmãos de Cristo quando nós vivemos a palavra. Ou seja, quando colocamos a palavra em prática, quando essa palavra começa a edificar a minha vida. Não é raro nós encontrarmos tantas pessoas que conhecem os versículos bíblicos, que sabem de cor alguns trechos da Bíblia, porém nos momentos em que precisam viver, se esquecem, caem no desespero, se perdem nos seus problemas e esquecem de fundamentar a sua vida na palavra de Deus. É uma grande graça que nós temos de poder fazer parte da sua família, mas também é exigente, precisa de nós um esforço e um esforço contínuo de vencer a nós mesmos para realizar a sua vontade. Na primeira leitura, desde o dia de ontem, nós estamos vendo a construção do templo com o povo de Esdras. E o que é bonito é que a construção se dá com o sacrifício de cada um. Esses dias atrás eu estive em Minas Gerais, e lá em Minas Gerais conheci uma pequena capela, uma capela que conta dedicada a São Miguel Arcanjo, mas que ela fica no morro, bem alto. E se conta que aquela capela primeiro foi construída pelos escravos. Então os escravos carregaram as pedras até lá para construir essa capela. Depois de muito tempo, essa capela ela foi refeita. E ela foi refeita como? Todo o povo da paróquia se juntou, cada um pegou uma pedra e fizeram uma bela procissão para chegar até lá em cima. E agora aquela capela que antes representava a imposição sobre os escravos, se torna uma capela de penitência e remissão dos pecados. Isso significa que todas as coisas, elas podem ser ressignificadas. E que nós precisamos permitir com que Deus vá moldando a nossa vida e vá transformando a nossa vida em algo diferente.
Talvez quando as pessoas olham por fora, ela diz: ah, esse é aquele de sempre, ou essa é aquela de sempre. Mas aquele que se aproxima percebe que algo é novo, que algo é diferente. E não é algo que sai de nós mesmos, mas é a ação da graça de Deus agindo em nós. Hoje a igreja celebra São Padre Pio de Pietrelcina. É um santo extraordinário. Entre os santos mais próximos de nós, é aquele que traz tantos sinais, inclusive na própria carne, recebe os estigmas. Mas uma coisa é sempre importante lembrar: o que fez deste homem um santo não foi o carregar os estigmas. A igreja não considera isso para a sua santificação. Mas o que fez com que ele se tornasse um santo da igreja foram as suas atitudes heróicas, as virtudes heróicas que tinha na sua vida. Então, a sua resiliência nos momentos de provação, o seu permanecer firme em Deus. E todos aqueles que conhecem a história de Padre Pio, ou que se aproximaram em Pietrelcina, dizem que, embora ele pareça um santo de um caráter forte, não é? Bem firme, que dizia o que tinha que dizer, na verdade aqueles que conheciam diziam que ele era uma pessoa muito doce e muito apegada aos seus, sobretudo à sua mãe, para dizer que os santos vencem a si mesmo. E aquele que parecia ser tão duro, na verdade não era, mas era duro quando o Evangelho o impulsionava a ser. E assim também precisa acontecer com todos nós. Aos poucos, ir sendo modelados e transformados pela graça de Deus. Não para sermos aquilo que os outros querem de nós, mas para ser aquilo que precisa ser. O Evangelho dá até a impressão de que Jesus foi um pouco grosseiro com a sua mãe. Não. Ele estava 100% na vontade de Deus. Às vezes as pessoas não vão compreender as nossas atitudes, não vão entender as nossas escolhas, mas o importante não é aquilo que o outro vai compreender, o importante é da onde eu estou partindo. Se eu estou partindo da palavra, se eu estou vivendo a palavra, agora é certo, nós não vamos agradar a todos, mas vamos sim fazer a vontade de Deus. Então que o Senhor nos ajude hoje a fazer esta vontade e esse grande santo da igreja possa nos ajudar. Eu estive em Pietrelcina, tive a graça de estar ali por um mês, na cela vizinha aonde está lá hoje a relíquia do coração do Padre Pio. O que nós vemos naquele lugar de extraordinário? A quantidade de pessoas que vêm todos os dias para se confessar. Lá nós atendíamos a confissão de manhã e de tarde, todo dia. E à noite celebrávamos a Santa Missa, ou celebrávamos a missa de manhã e a confissão o dia todo. Um confessionário que você vê muitas graças. Porque aonde existe muita confissão, aonde o povo busca o sacramento, conhece a verdade de Cristo e muda a vida. Quem não sabe acusar a si mesmo e não reconhece em si os pecados, dificilmente vai abrir espaço no coração para essa transformação. São Padre Pio é um exemplo de santificação através do confessionário. Você, faz quanto tempo que não se confessa? E a última vez que se confessou, fez um exame profundo de consciência, um desejo certo de mudar? Ou foi simplesmente dizer algumas palavras daquilo que pesava a sua consciência? Porque confissão não é dizer ao padre o que pesa a minha consciência, mas é reconhecer o mal que eu fiz, ferindo a Deus por ter voltado as costas àquilo que Ele me apresenta como sentido e graça para a minha vida. São Padre Pio, rogai por nós.